Glória a Deus. Estou trazendo essas cartas que são tão importantes para nós, mostrando o amor de Deus para conosco, demonstrando aqui nessas cartas o amor de Deus para com a sua igreja aqui na terra. Amor tão grande este por mim, por você e pela igreja de Cristo, que ele levou até os céus o apóstolo João para lhe passar estas revelações do livro de Apocalipse. E o João escreveu tudo e deixou escrito para mim e para você. E são textos, amados, que nos traz esperança, né? E também nos traz alertas para permanecermos fiéis ao nosso Deus. Como já foi dito aqui, né? Muitas coisas têm acontecido nessa semana, mas hoje nós estamos aqui, conseguimos vir adorar o Senhor, conseguimos vir cultuar a Deus. Por quê? Porque mesmo que está acontecendo coisas com nossas famílias, com nossos parentes ou conosco mesmo, ainda temos essa fé no Deus o qual nós servimos, porque a palavra dele é verdadeira, que diz que as mãos dele está estendida para conosco, para pegarmos pela sua destra e nos colocarmos de pé diante de sua presença. E nesta noite eu quero falar um pouco sobre a igreja de Sardes, a quinta igreja, a qual recebeu a carta que o Senhor Jesus ali ditou e João, o apóstolo João, escreveu. A igreja em Sardes. Frequentemente, amados, julgamos os outros pela aparência, observamos o comportamento e tentamos entender os motivos. Jesus julga os corações, porque Jesus não julga como eu julgo, ele não julga como você julga. Jesus, ele julga sondando o coração de cada um de nós. Então Jesus julga os corações, ele vê o caráter verdadeiro de cada pessoa e também o caráter de cada igreja na face da terra. Jesus não julga a igreja como eu julgo ou como você julga. Jesus julga a igreja segundo a intenção do coração de cada uma delas. Quando ele envia esta carta ao mensageiro da igreja em Sardes, ou seja, ao líder, ao pastor da igreja que ali estava na cidade de Sardes, ele contrariou a impressão popular dos discípulos. Apesar de ter a reputação de uma igreja forte e viva, ele viu as falhas e sabia que aquela congregação, aquela igreja estava quase morta. Se não voltasse a viver, seria tomada de surpresa como se fosse por um ladrão. Olha o amor de Jesus para com aquela igreja de Sardes. Ele ama demais a igreja que é dele, amados. Ao anjo da igreja em Sardes, a igreja em Sardes, a cidade antiga de Sardes, hoje apenas há ruínas dela, perto da atual vila de Sardes, na Turquia, que era a antiga Ásia Menor. Essa cidade, ela era considerada impenetrável, não tinha exército que entrasse naquela cidade de Sardes. Foi situada numa rota comercial importante no Vale de Hermo, com a parte superior da cidade, Acrópole, quase a 500 metros acima da planície, nos rochedos íngremes do vale. Era uma cidade próspera, em parte devido ao ouro encontrado ali no Pactolos, um ribeiro que passava pela cidade. A cidade antiga fazia parte do reino lídio, pela a produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido, e se tornou próspera por conta disso que tinha dentro daquela cidade. Ali na cidade de Sardes foi aonde foi forjado
a primeira moeda do mundo. Foi forjada uma moeda de ouro e no meio prata. Foi a primeira moeda que foi forjada no mundo, foi na cidade de Sardes. Então ela se gabava por conta disso, por conta do seu ouro, da sua lã, das suas pedras preciosas. Em 546 a.C., o rei Lídio Croser foi derrotado pelos persas sob Círio o Grande. Soldados persas observaram um soldado de Sardes descer os rochedos e depois subir pelo mesmo lugar. Então à noite o exército de Círio fez esse trajeto, o qual o soldado tinha feito de dia, e ali conseguiram tomar pela primeira vez a cidade de Sardes. A cidade se rendeu também a Alexandre o Grande em 214 a.C. Ela caiu mais uma vez a Antíoco, o grande líder selúcido da Síria, durante o período romano. Pertenceu também à província da Ásia e nunca mais recuperou seu prestígio. Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância em tempos políticos e comercial. Então era um povo que se gabava, que batia no peito e dizia que ninguém entrava naquela cidade e não ia tomar o que era deles. Ele se gabava pelo ouro que tinha, pelas pedras preciosas, também pela prata e também pela lã, os tecidos finos que ali se produziam. Então eles batiam no peito e diziam que ninguém toma o que é nosso. Mas o que eles não sabiam, amados, era que tinha um exército ali só de olho, observando para poder tomar aquela cidade. E a história conta, amados, que tem um soldado ali na muralha e ali ele dá um cochilo. E quando ele cochila, a espada dele cai de morro abaixo. E para ele pegar a espada sem os outros soldados ver, ele desce escalando a montanha. E quando ele está escalando a montanha, o outro exército está de longe observando o trajeto que ele está fazendo. E quando ele chega lá, pega a espada, olha, ninguém vê, ele põe de volta e escala de novo a montanha, subindo para o seu posto. Ele era um vigia. Ele perdeu a espada, desceu a pegar a espada e subiu, escalando a montanha novamente para o seu posto. E o exército, o inimigo, viu isso. Olha como é importante para mim e para você, amados, estarmos sempre alerta com o que estamos fazendo, como estamos agindo, porque o inimigo das nossas almas, ele está sempre nos observando. Então nesta noite, Deus está nos alertando para que nós venhamos continuarmos sendo alerta. Nosso alerta esteja na palavra de Deus, que a palavra de Deus seja o nosso farol, para enxergarmos o que está acontecendo e não vacilarmos como esse soldado de Sardes vacilou. E por ele vacilar, ele mostrou o caminho para o exército inimigo invadir e tomar a cidade, porque o exército inimigo fez a mesma trilha que aquele soldado fez e conseguiu invadir a cidade de Sardes e a tomá-la pela primeira vez. Então nós temos que estar sempre alerta com o que estamos fazendo, falando e agindo. Amém? O Senhor Jesus, como em todas as cartas, ele começa ali se apresentando. E aqui não é diferente. Ele diz aqui, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. 7 representa a totalidade e a perfeição divina diante do trono de Deus. Apocalipse 4:5 vai dizer que ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 olhos do Cordeiro também está em Apocalipse. São os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5:6. Deus
sabe tudo e vê tudo. Deus sabe tudo e vê tudo. Deus sabe tudo o que está acontecendo com você. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Diz 2 Crônicas 16:9: nada em Sardes seria escondido dos olhos de Jesus. Nada na igreja de Sardes estava escondido aos olhos de Jesus. Por quê? Porque a igreja de Sardes, nós não vamos ver ela sendo perseguida como as outras foram. A igreja de Sardes não tinha perseguição contra ela. Era uma igreja que o mundo tomou de conta. Todos ali frequentavam aquela igreja. Era uma igreja que permitia tudo. Mas os olhos de Jesus estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Ela tinha uma amizade muito grande com o mundo. Era uma igreja que o mundanismo tomou de conta. Porém, tinha alguns ainda que permaneciam fiel na palavra de Deus e não abriam mão da sua crença em Jesus Cristo. Ainda havia homens e mulheres dentro da igreja de Sardes que para eles pecado era pecado e ponto final. Não passava a mão na cabeça de ninguém. E Jesus também estava vendo isto, porque ele vê tudo e sabe de tudo. E também o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, fala que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e também as 7 estrelas, aleluia. Conheço as tuas obras. As 7 estrelas aqui, amados, faz referência aos 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. Como diz lá Apocalipse 1, verso 16, fala que os pastores das igrejas são as 7 estrelas que estão nas mãos de Jesus. Jesus estava vendo o coração de cada um dos líderes das igrejas da Ásia Menor. E Jesus está vendo o coração de cada líder, de cada igreja do Brasil. Não tem para onde esses grandes líderes, esses pastores de cada igreja do Brasil correrem para se esconderem de Jesus. Não tem como se esconder dos olhos de Jesus. Nós teremos que prestar conta para Jesus. É por isso que Ele está trazendo esse alerta para mim e para você. Eu que sou o pastor da minha casa, eu que sou o pastor da minha família, Ele está dizendo que tenho nas mãos dEle o meu coração, a minha vida está nas mãos dEle, e Ele está vendo como eu estou agindo com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus parentes dentro da minha casa. Ele está me vendo, assim como Ele está te vendo, porque dele não escapa nada. As 7 estrelas, Jesus não somente vê, Ele também controla. Tudo está no controle de Jesus. Esses líderes aí que estão, muitos deles escandalizando o Evangelho, muitos deles permitindo que o mundanismo entre dentro dos seus templos, das suas igrejas, e aceitando tudo, e assando a mão da cabeça de muitos. Jesus está no controle de tudo. Jesus está no controle da vida deles. Um dia, amados, o inimigo vai escalar essa montanha e vai entrar e vai tomar a cidade. Um dia o inimigo vai escalar a montanha e vai derrubar, e vai detonar, e vai ganhar a guerra, e vai humilhá-lo, e vai expor eles para todos que possam ver. É por isso que temos que estar alertas na palavra de Deus. Jesus pode fazer tudo isso com essas 7 estrelas, com esses 7 pastores, com esses 7 líderes das igrejas da Ásia. E assim Jesus pode fazer tudo isso comigo, com você, com nós que somos líderes espirituais da nossa casa. Ele pode fazer tudo, porque tudo está no controle dele. E ele diz para esses líderes, para essas 7 estrelas, para esses bambambãs que pensam que são a estrela maior da igreja no Brasil, está dizendo para eles: olha, conheço as tuas obras. Jesus está dizendo: estrelão, ô estrelinha de Jesus, eu conheço as tuas obras.
Como nas outras cartas, aquele que estava no meio dos castiçais conhecia perfeitamente as obras e os corações das igrejas. Ele conhece perfeitamente as obras e os corações dos líderes evangélicos no Brasil. Ele conhece perfeitamente as obras, as intenções do coração dos líderes evangélicos do mundo. Ele conhece perfeitamente. Olha que ele fala para os estrelões de Jesus: tendes nome de que vives, mas estáis mortos. Tem nome de que vive, mas está morto. Olha só, conheço vocês, vocês estão nas minhas mãos, conheço o coração de vocês, vocês mostram que estão vivos no púlpito, até sapateio, até dá glória a Deus, até anda de aviãozinho dentro da igreja, mostrando que tem vida, mas na verdade estão mortos. Pessoas que têm mostrado que tem vida, mas está morto. Esta frase ilustra perfeitamente a diferença importante entre reputação e caráter. A reputação é a fama da pessoa, o que os outros acham que ela é. O caráter é a essência real da pessoa, o que realmente é. As outras pessoas podem ver somente por fora, mas Jesus vê o homem interior e sonda os corações. Ele não pode ser enganado por ninguém. Jesus não pode ser enganado por ninguém. Eu posso tentar de todas as maneiras enganar Jesus, não conseguirei, porque Jesus não é enganado por ninguém. A igreja de Sardes teve a reputação de ser uma ativa e viva, mas Jesus sabia que estava quase morta. Porque quando o mundo entra dentro da igreja, amados, a morte entra. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então que nós não venhamos permitir que o mundo entre dentro de nós e mate a nossa fé. Não, vamos lutar, vamos guerrear, vamos ficar alerta contra as investidas do inimigo, contra as investidas do mundo, para que nós possamos cada vez mais permanecer de pé diante de Deus. Vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, amados. Mesmo ainda com as nossas fraquezas, com as nossas lutas diárias, mas vamos permanecer. Eu vou ouvindo a palavra, eu vou orando, eu vou clamando, eu vou buscando a Deus, porque eu não consigo, você não consegue, nós só conseguiremos com a presença de Deus em nós. A igreja de Sardes teve a reputação de que estava ativa e viva, mas Jesus sabia que ela estava quase morta. Ela não sofria perseguição, ela não teve conflitos de falsos judeus ali, ela não teve influência de mestres fariseus aplicando lei, a palavra ao contrário da pregação do evangelho. Não, nenhuma dessas perseguições a igreja de Sardes tinha. O que estava matando a igreja de Sardes era o mundo. Abriram as portas e deixaram o mundo entrar dentro da igreja. Tomaram de conta. A igreja, o púlpito era tomado, a nave era tomada por pessoas pecaminosas, sabe o que? Que vinham para o culto, prestavam culto, mas também iam prestar culto a outros deuses. E hoje em dia está igual. Hoje em dia tem pessoas aí, tem a igreja, que é o pastor da igreja, mas também tem um centro. Sabe por quê? Perderam o temor de Deus, não levam o evangelho a sério. E o evangelho, amado, é muito sério. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é muito sério, e é muito importante nós aprendermos isso. Nós que cremos, que confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, é muito importante defendermos a palavra de Deus. Sabe como eu defendo a palavra de Deus? É não aceitando a influência do mundo, é combatendo a influência mundana através da palavra de Deus. E havia pessoas dentro da igreja de Sardes que combatiam. E o Senhor Jesus diz aqui no verso 2,
ser vigilante. Por falta de cuidado, Sardes caiu aos seus inimigos em guerra. Espiritualmente, discípulos e igrejas caem por falta de vigilância. Muitos caem, se desviam do evangelho, perdem a fé, deixaram de ser vigilantes. Porque antes da oração, sempre vem a vigilância. Vigiai e orai, para que não caias em tentações. Falta de vigilância, a igreja caiu em Sardes. Muitas passagens do evangelho, amados, frisam a importância da vigilância, pois o pecado nos ameaça todos os dias. É importante estarmos vigiando na palavra do Senhor. É importante estarmos vigiando, como diz Mateus 26, 41, 1 Pedro 5, 8, Atos 20, 29 ao 30, por conta dos falsos mestres que procuram devorar os fiéis. Falsos mestres vêm com as suas doutrinas, tentando arrancar de nós a palavra do evangelho genuíno. Nós temos que ser vigilantes com esses falsos mestres. Não devemos descuidar, porque não sabemos a hora que o Senhor virá. Não podemos descuidar da nossa fé. Nós temos que estar vigilante e com a nossa fé ativada em Cristo Jesus. Porque não abrir e piscar de olhos, já fomos nós para a glória do Senhor. Vamos vigiar. É muito importante vigiarmos. Não devemos descuidar, porque não sabemos a hora que o Senhor vem. Mateus 24, 42. O bom soldado toma a armadura de Deus e vigia constantemente com perseverança e oração. Efésios 6, 18. Vigia constantemente e persevera em oração. Vigiar e orai. Vigiando e orando. E o Senhor Jesus diz aqui mais, consolida o restante que estava para morrer. A igreja ainda não estava morta, ainda tinha um restante que estava para morrer. Uma última tentativa de resgate. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho para essas pessoas que estão sendo enganadas por pessoas deste mundo. Pregue o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é: arrependa-se, que está próximo o reino de Deus. Arrependa-se do seu pecado, porque Jesus vai voltar e vai levar com ele uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Pregue esse evangelho, consolide o resto que está para morrer. Tente novamente resgatá-los, tirá-los da morte e trazê-los para a vida. Glória a Deus, como diz Judas 22, 23. A igreja em Sardes estava quase morta, mas ainda houve uma esperança de salvar alguns, ou talvez até reaviver toda a congregação. Pregue o evangelho. João fala para o pastor de Sardes, fala para o pastor da igreja de Sardes, pregar o evangelho, para salvar aqueles que ainda não morreram. E quem sabe através daqueles ali, ele possa até salvar toda a congregação. Vamos continuar pregando o evangelho. Continue dando testemunho do evangelho, para salvar somente o esposo, não, mas toda a família, aleluia, até a sogra, o sogro. Continue testemunhando do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, amados, clamar ao Senhor, como Abacuque 3:2, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica, faz ela notória, que meus olhos possam ver o filho, a filha, o marido, a esposa, de pé diante de ti, te louvando, te adorando, te glorificando, com o nome escrito no livro da vida. Aviva, Senhor, aviva essa obra. Começa por mim, dentro da minha casa. Eu venha ser um homem, que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo, e demonstre e testemunhe a tua fé em Cristo Jesus, para salvar aqueles que estão com a morte, para salvar aqueles que estão morrendo nos vícios, para salvar aqueles que estão caminhando para o inferno,
para a perdição eterna. Continue testemunhando do Evangelho do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz assim, fala para eles: não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Mas o Senhor Jesus conhecia o coração daquela igreja, que demonstrava estar viva, mas estavam mortas, estavam morrendo no pecado. Ela demonstrava que era uma igreja viva. Parece que ainda havia algumas atividades em Sardes. O problema não foi a ausência total de obras, mas a falta de integridade delas. É possível defender a doutrina de Deus sem amar ao Senhor. É possível aí pregadores defender a palavra, mas não amam a Deus. É possível pessoas pregar de Gênesis a Apocalipse, mas não tem uma vida de crente fiel a Deus. Ele prega, mas não vive o que prega. Era isso que estava acontecendo na igreja de Sardes. A igreja de Sardes pregava, mas não vivia o que pregava. Falar de pecado naquela igreja ali, não falava. Não, vamos manter do jeito que está. A igreja está cheia, a cidade toda apoia a igreja, toda a população respeita a igreja. Nós estamos aqui com a porta aberta, tem culto todo dia da semana. É uma igreja boa, é uma igreja que faz a obra social, é uma igreja que sai para ajudar o necessitado. Sai, porém estava morta. Demonstrava ser uma igreja viva, mas estava morta. Por quê? Porque aceitava o pecado dentro dela. Que nós devemos lutar de todas as maneiras, amados, contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Os homens podem ver as obras, Deus vê os corações. Os homens aí podem ver a obra que eu faço. Ajudo um, ajudo dois, três, olha, o cara ajuda bem, mas só Deus conhece o meu coração. Será que eu estou ajudando porque sou salvo? Ou estou ajudando somente para parecer que estou vivo? Mas Deus conhece o meu coração. Se está morto, você está vivo. Salmos 26, 2: sonda-me, Senhor, esquadrilha o meu coração, dai-me um coração novo. Eu não quero somente parecer que estou vivo aqui diante de vocês, não, mas eu quero que Deus olhe para o meu coração, enxergue aquilo que há dentro dele. Se há algo de errado, que Ele possa me corrigir, me disciplinar pelo seu amor para comigo. E o Senhor Jesus continua aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Lembre-se das pregações que você já ouviu. Lembre-se da obra de Deus que Ele fez em você. Lembre-se de quem você era e do que você é agora. Olha o que Deus já fez na tua vida. Vamos nos lembrar daquilo que o Senhor já fez em nós. A igreja precisava lembrar as grandes bênçãos recebidas e voltar a valorizar a sua comunhão especial com Deus. Para nos firmar na fé, temos que lembrar do que temos recebido. Não é por acaso que a ceia do Senhor foi dada como celebração central. A ceia do Senhor não é o memorial. O que nos faz lembrar o que foi que o Senhor nos deu, o que nós lembramos quando participamos dessa reunião da ceia, não é da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, por amor a mim e a você? Vamos continuar lembrando disso. Sabe, nenhum ser humano aqui fez e nem vai fazer o que Jesus fez por nós. Lembre-se disso, carregue isso dentro de você, dentro do seu coração. Lembre-se que o Senhor Jesus te amou tanto que morreu no teu lugar. Quando lembramos da morte de Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós, ficamos mais firmes no caminho rumo ao céu. Então, amados, é muito importante guardar as palavras do Senhor. O Evangelho não é apenas para ouvir, é para ser obedecido, segundo Tessalonicenses 1:8 e 1 Pedro 4:17. No caso do povo desobediente de Sardes,
teriam de se arrepender para voltar às boas obras de obediência. Nós venhamos testemunhar fruto digno de arrependimento. Apocalipse 2:5: lembra-te de onde caíste e voltas ao primeiro amor. Nós venhamos fechar todas as brechas em o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus também diz que dentro daquela igreja, ainda que o pecado estava tomando de conta, havia pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. No meio de uma igreja quase morta, Jesus encontrou algumas pessoas fiéis. As cartas eram destinadas às igrejas, mas a mensagem da carta tem que ser aplicada em mim, em cada um de nós. Eu e você temos que viver essa mensagem todos os dias, vigiando, orando, estando alerta, não dando espaço nem brecha para que o inimigo, o nosso adversário, venha entrar e fazer a arruaça que ele faz. Amém? Por isso que há a igreja, para ajudar uns aos outros. Se eu desviar do caminho, amados, pode me pegar pela orelha e trazer de volta para o caminho certo. Andarão de branco junto comigo. Olha o privilégio que nós vamos ter se permanecermos fiéis. O mundo está influenciando aí, muitos líderes por aí, já está no quarto casamento, onde a Bíblia diz que não pode. O obreiro tem que ter tem que ser marido de uma mulher só. Separou? Então, amigo, separou da mulher? Então se separe do púlpito também. Deixe quem é apto no púlpito. Sente-se no banco e aprenda com Jesus. Enquanto a mulher primeira estiver viva, fique no banco sentadinho. Olha o privilégio. Se nós nos mantemos fiéis, vamos ter as nossas vestes brancas e andaremos com Jesus, sem manchas do pecado, roupas brancas, representando a vitória final sobre o pecado. Linho finíssimo, resplandecente e puro são os atos de justiça dos crentes. É Deus quem nos aperfeiçoa e nos equipa para toda boa obra. É Deus que está hoje nos aperfeiçoando e nos equipando com a sua palavra para a sua boa obra. Toda obra que nós fazemos é para a glória de Deus, pois são dignos. Olha, só vai andar com ele com roupas brancas aqueles que é digno. Esses fiéis são dignos não por mérito próprio, mas por serem pessoas salvas pela graça. Pessoas que andam nas boas obras determinadas por Deus. De maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida é mencionado várias vezes na Bíblia Sagrada. Paulo disse que as pessoas que cooperavam com ele no Evangelho tinham seus nomes escritos no livro da vida. Jesus disse que os nomes dos vencedores que se mantêm puros não seriam apagados deste livro. Em contraste, os que rejeitam a palavra de Deus e servem falsos mestres não têm seus nomes escritos no livro da vida. Que nós venhamos permanecer, amados, zelando das nossas vestes espirituais, para que o nosso nome continue escrito no livro da vida. Jesus prometeu confessar diante do Pai todo aquele que confessar o nome dele diante dos homens. Prometeu também negar os nomes daqueles que se envergonham dele. Mateus 10, 32 e 33. Aquele que me negar diante dos homens, eu os negarei diante de Deus. Mas aqueles que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante de Deus. Olha que maravilha! Não negue a Jesus por nada. Confesse que você é crente em Jesus Cristo. Você é crente? Sou em Cristo Jesus. Confesse que você é crente em Cristo Jesus, e Ele vai confessar o meu e o teu nome diante de Deus, e nós vamos ouvir dele: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Entrai e possuí por herança o
que foi preparado desde a fundação dos séculos. Oh, glória a Deus! O processo de morte de uma igreja pode acontecer lentamente, passando quase despercebido. As próprias pessoas na congregação, como outras pessoas olhando de fora, podem achar que estejam tudo bem. Jesus, porém, julga os corações e conhece o estado verdadeiro de cada igreja e cada discípulo. Quando Ele nos chama para ouvir, devemos prestar atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós, como igreja do Senhor, vamos ouvir o que o Espírito falou para nós. Vamos permanecer vigilantes em oração, com as nossas vestes brancas, e teremos o nosso nome confessado lá nos céus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?